Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Pedrosa, sou professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, campus Nilópolis. Estamos aí gravando mais um vídeo para o nosso canal Química Orgânica é Vida, que também vai estar disponibilizado na plataforma Nalur, nossa plataforma de conteúdos. E o assunto de hoje vai ser o grupo funcional nitro, que está aí representado nessa primeira figura que vocês estão vendo. Ele pode ser representado de uma forma mais compacta, uma forma mais condensada e uma forma mais expandida, conforme vocês estão vendo aí. O grupo nitro é um dos grupos funcionais nitrogenados, que a gente já apresentou no vídeo falando sobre o nitrogênio em compostos orgânicos. Então, como vocês estão vendo aí, diversos grupos funcionais contêm o elemento nitrogênio, que agora vocês podem ver desenhadas todas as estruturas representando esses diferentes grupos funcionais e destacado ali em vermelho o grupo nitro, que vai ser onde a gente vai concentrar nossas atenções. Primeiramente, entender a importância dos nitrocompostos em diversas áreas, em diversos setores da nossa sociedade, na fabricação de explosivos, intermediários de síntese em diversos campos da indústria, a indústria de corantes, que também pode ser aplicado na indústria têxtil, polímeros, conforme a gente vai ver mais adiante, os poliuretanos, por exemplo, medicamentos, especialmente na classe dos antibióticos e antivirais, e também os pesticidas, os defensivos agrícolas. Então, nessa figura aqui a gente está vendo essas diversas classes de nitrocompostos, diversas aplicações que os nitrocompostos podem ter. Três delas, que foram mencionadas anteriormente: os antibióticos, temos aí o metronidazol, nitrofurantoína e nitrofurazona. Explosivos, como o TNT, o trinitrotolueno, o ácido pícrico, o tetril e o RDX. E esses três pesticidas, o Paration, que é um inseticida, Nitrofen, herbicida, e Dinoterb, herbicida. A maioria desses nitrocompostos na classe dos pesticidas estão inclusive banidos devido à sua alta toxidez. Os nitrocompostos são importantes precursores para diversas substâncias que vão dar origem a produtos finais de grande interesse na nossa sociedade. Podemos citar aqui os nitrocompostos como precursores de polímeros, como nesse caso aí o poliuretano, que pode ser obtido partindo do nitrobenzeno, de um nitrocomposto. Ele pode ser reduzido a uma amina, no caso aí a anilina. A anilina, através dessa reação de condensação, formando esse difenilmetano, que depois, reagindo com fogênio, vai dar o MDI, que é o metileno difenil diisocianato, que está aí representado também na tela, que vai ser um dos monômeros para a formação do poliuretano, que, reagindo com um diol, no caso aí o etileno glicol, a gente forma esse poliuretano que a gente está vendo aí na tela, que vai ter essa unidade repetida aí N vezes, formando a estrutura do poliuretano de acordo com as propriedades desejadas. Esse N pode ser maior ou menor, a gente pode também mexer no tamanho desse diol e também nos tipos de diisocianatos que a gente pode utilizar para obter a característica desejável desse poliuretano. Eles são especialmente utilizados para a obtenção de espumas. Uma outra importante aplicação de nitrocompostos para a produção de corantes. No caso, a gente está vendo aí um azocorante, partindo do mesmo nitrobenzeno que a gente utilizou para chegar na poliuretano. A gente também pode utilizar esse mesmo composto inicial, essa mesma matéria-prima, para chegar num azocorante, reduzindo a amina, depois fazendo uma reação de diazotação e depois o acoplamento com um fenol, no caso aí
esse fenol é a base conjugada do beta-naftol, que é formar um azocorante de coloração geralmente vermelha alaranjada. Se, por exemplo, esse nitro composto tivesse um grupo amino em para, seria a para-nitroanilina, né? A gente teria pendurado ali na posição para do anel aromático benzênico um grupo nitro, e esse corante seria o vermelho de monolite. Mudando esses fenóis, ou mesmo usando outras espécies não fenólicas que podem acoplar com sal de diazônio, a gente pode formar uma diversidade de azocorantes muito importante aí, principalmente na indústria têxtil. Indo agora para os métodos de caracterização dos nitrocompostos, nós temos basicamente dois métodos gerais distintos para caracterizar os nitrocompostos: métodos espectrométricos. Então destacamos aí a espectrometria no infravermelho. O grupo nitro ele vai produzir duas bandas relativamente fortes no espectro de infravermelho dos nitrocompostos, nessas faixas que estão colocadas aí, na região uma de frequência mais alta, entre 1661 e 1499 centímetros a menos 1, e uma outra banda na faixa entre 1389 a 1259. E essas faixas vão variar de acordo com a estrutura orgânica a qual esse nitro está ligado. Se ele for alifático, ele absorve geralmente numa frequência um pouco mais alta; se ele for aromático, numa frequência um pouco mais baixa. A espectroscopia de RMN de carbono 13 também tem regiões típicas onde os sinais de carbono vão ser observados quando da presença do grupo nitro, assim também como pela espectroscopia de RMN de hidrogênio, conforme vocês estão vendo aí nessa figura. Depois vocês podem, se quiser, pausar o vídeo e anotar esses valores, ou pegar diretamente na referência colocada aqui, né, que foram retiradas do livro do Schreiner e do livro do Silverstein. Aqui estão umas edições um pouco antigas, né? Tem edições mais recentes que vocês podem buscar, inclusive, dados mais atuais. Aqui principalmente é entender a ideia, né? Bem, o outro dos grandes métodos, né, para caracterizar grupo nitro, a gente vai falar aqui dos métodos químicos de análise. Existem diversos métodos, a gente vai aqui mencionar apenas dois: o ensaio do hidróxido ferroso e o ensaio do complexo de Mesenheimer. Muitos desses ensaios, inclusive alguns que não estão mencionados aqui, né, se baseia no estado de oxidação elevado do grupo nitro, do nitrogênio no grupo funcional nitro, que tende a se reduzir a um estado de oxidação menor, especialmente aminas, hidroxilaminas, hidrazinas. E nesse caso aí do ensaio do hidróxido ferroso, o grupo funcional nitro ele vai ser capaz de oxidar o hidróxido ferroso, que é verde, ao hidróxido férrico, que é castanho avermelhado, uma cor de ferrugem, né? E o grupo nitro se reduzindo a amino. Se a gente tiver um dinitro composto em posição 1,3, ou seja, em meta substituído, por exemplo, aqui nesse anel aromático, frente a uma base como hidroxi, ou outros nucleófilos também podem funcionar, cianeto também funciona, ele vai formar esse adduto de adição, onde está esse grupo G, e formar esse complexo de coloração púrpura, se for um composto dinitro, um 1,3 dinitro composto, e se ele for trinitro, por exemplo, 1,3,5 trinitro, essa cor vai até o vermelho. Se esse grupo G, substituindo o anel aromático, for um grupo fortemente doador de elétrons, um grupo amino ou um grupo hidroxi, é possível que esse complexo não se forme devido a esses grupos serem doadores de elétrons e dificultar, portanto, inibir a reação de ataque nucleofílico ao anel aromático. Dito isso, vamos lá para a plataforma Analor, dar uma olhada
nos conteúdos que a gente tem relacionado a esse assunto, onde a gente vai apresentar o método do ensaio do hidróxido ferroso, onde a gente vai ver o procedimento, que depois a gente vai realizar no laboratório, a gente vai demonstrar a eficácia desse ensaio, realizando ele na prática nos nossos laboratórios, e depois vamos discutir esses resultados, ver o que a gente pode concluir deles. Estamos aqui na plataforma Analor, nossa plataforma de conteúdos de química e análise orgânica, e vamos aqui então, dentro desse assunto de hoje, que é o ensaio para o grupo funcional nitro, vamos aqui no nosso menu de grupos funcionais, entrar aqui na seção dos nitrocompostos, onde já é apresentado para a gente aqui a estrutura dos nitrocompostos, né? O nitro é o grupo NO2, ligado ao carbono pelo nitrogênio. Então temos aqui numa forma expandida e numa forma condensada. Entrando aqui na seção de análise funcional, primeiramente a gente pode olhar aqui nos métodos físicos de análise, onde a gente vai ter novamente aqui as faixas, onde as bandas relativas à presença do grupo nitro ocorrem, e a gente pode aqui também abrir espectros de alguns nitrocompostos para poder observar essas bandas ocorrendo aqui num espectro real do nitrobenzeno. Voltando lá para nossa seção de análise funcional, vamos entrar então no setor de métodos químicos de análise, onde a gente tem aqui catalogado já, né, o método do ensaio do hidróxido ferroso. Por enquanto, na nossa plataforma, a gente só filmou esse ensaio, então por enquanto é a única opção. Posteriormente, a gente deve também gerar vídeos relacionados a outros métodos químicos de detecção do grupo nitro, como por exemplo aquele ensaio de Mesenheimer que a gente mencionou um pouco mais atrás. E é um ensaio, ambos os ensaios são bastante simples. O ensaio do hidróxido ferroso segue esse procedimento aqui, né, onde o sulfato ferroso amoniacal é tratado com uma gota do reagente hidróxido de potássio alcoólico. Esses reagentes devem ser preparados na hora, especialmente o sulfato ferroso amoniacal, e a mistura é agitada, formando um precipitado verde. Dentro aqui da seção de receituário tem o procedimento detalhado para a preparação do reagente sulfato ferroso amoniacal, assim também como o reagente hidróxido de potássio alcoólico, que também pode ser o de sódio. Então essa mistura desses dois reagentes é agitada, vai formar um precipitado verde, que é o hidróxido ferroso, e o analito vai ser então adicionado a essa mistura e novamente agitada. Se esse analito tiver caráter oxidante, ou seja, a presença do grupo nitro, por exemplo, esse precipitado verde vai ser oxidado a hidróxido férrico, com coloração castanha avermelhada, que é uma indicação da presença desse grupo. É importante, como está dito aqui, né, fazer o ensaio em branco, porque se mesmo que a gente apenas misture as soluções A e B de sulfato ferroso amoniacal e hidróxido de potássio alcoólico, sem adicionar analito, depois de um certo tempo, o hidróxido ferroso vai sendo oxidado a hidróxido férrico pela própria atmosfera oxidante em que a gente vive. Então é importante a gente fazer esses dois ensaios ao mesmo tempo e comparar naquele tempo de ensaio a cor que vai desenvolver na presença do analito e no branco. Se naquele mesmo tempo a gente observar a formação do hidróxido férrico mais rapidamente, significantemente mais rápido, né, do que o ensaio em branco, então isso caracteriza um resultado positivo. Caso contrário, se a reação se proceder igual ao branco, então a gente conclui esse resultado como negativo.